A sala de aula vibrava com entusiasmo enquanto os colegas conversavam sobre sorvete, praia e piscina, com vozes se sobrepondo enquanto perguntavam sobre planos para as férias. Perto de uma carteira, um garoto se inclinou com um sorriso brincalhão, perguntando sobre quaisquer planos. Outro, sentado em silêncio com um livro, respondeu com uma calma firme: "Talvez estudar." O choque tomou conta do primeiro garoto que se aproximou com descrença. "Você está falando sério?" Com um olhar composto e uma mão erguida em um juramento silencioso, a resposta veio firme e certa: "Você acha que eu mentiria para meu melhor amigo?" Haruto ficou em silêncio enquanto seu amigo se recostava na carteira, lembrando que era o segundo ano do ensino médio e dizendo: "Às vezes é preciso dar uma pausa para aproveitar a juventude." As palavras carregavam energia, sugerindo exemplos como ir à praia ou à piscina com as garotas da classe. Perto dali, um grupo de meninas conversava alegremente, com vozes misturadas a risadas, sons de "parece legal" e "nesta cidade, né?" O olhar de Haruto mudou, sua expressão calma, mas distante, enquanto o sorriso de seu amigo brilhava com entusiasmo e a ideia de diversão no verão começava a despertar algo profundo dentro dele. Azai escapou quando o garoto se recostou, dizendo: "Se o plano é convidar Tojo, então terá que ser feito sozinho." Seu amigo pulou de surpresa, erguendo a mão em protesto, chamando isso de frio, enquanto o outro se virou com um gesto calmo, perguntando se um melhor amigo seria abandonado tão facilmente. Perto dali, um grupo de meninas conversava alegremente, perto da janela, com suas risadas enchendo o ar. Então, entre elas, uma garota com um sorriso caloroso levantou a mão em saudação, sua presença brilhando intensamente, enquanto o nome Ayaka Tojo ecoava claramente. Seu cabelo brilhava como linho ao sol, fluindo suavemente como pétalas ao seu redor. Seu rosto carregava uma beleza que fazia os outros se perguntarem se ela era uma celebridade ou uma idol. Com pernas longas e esguias e proporções graciosas, ela caminhava com uma elegância silenciosa que atraía todos os olhares. Sorrindo gentilmente entre seus colegas, sua presença irradiava charme, deixando claro que ela era praticamente a idol da escola. Tamoya se aproximou com um sorriso, pedindo que Haru convidasse Tojo, enquanto Haru franziu o senho, dizendo: "Se vier uma rejeição, quem deve enfrentá-la é o próprio Tamoya." A frustração explodiu quando Tamoya gritou para não presumir o fracasso. Risadas seguiram com Tamoya insistindo que havia uma chance. Mas Haru permaneceu calmo, apontando as melhores notas do ano. Ainda assim, Haru fospreou, murmurando: "Sem chance." Enquanto isso, garotas próximas sussurravam sobre Tojo, dizendo que havia a possibilidade de ela nem estar interessada em garotos, deixando a ideia no ar com surpresa e dúvida. Risadas preencheram o ambiente, enquanto os planos para as férias eram compartilhados, e um admitiu que havia algo além de estudar para esperar. A curiosidade cresceu quando veio a pergunta, querendo saber se sair estava nos planos afinal. Em vez disso, a resposta revelou um emprego de meio período de curto prazo, despertando mais interesse sobre que tipo de trabalho seria. Com confiança calma, um celular foi erguido, a tela brilhando claramente, e as palavras vieram com um sorriso firme, mostrando o emprego de serviço doméstico na tela. A casa estava silenciosa quando o garoto voltou, chamando com uma voz alegre, declarando: "Cheguei!" O calor o envolvia enquanto ele afrouxava a gravata e abanava o rosto ao entrar. Do corredor, a figura gentil de sua avó apareceu, recebendo-o calorosamente com um sorriso. Após voltar da loja, ele compartilhou com sua avó sobre o supermercado lotado, mencionando o preço da carne moída e das cebolas. Ela ouviu gentilmente enquanto ele sorria brilhantemente, sugerindo hambúrguer para o jantar, chamando-o de o melhor. Com determinação, ele prometeu ajudar. Mas antes disso, ele caminhou em direção ao altar da família. Parado diante das fotos emolduradas, cumprimentou suavemente: "Vovô, papai, mamãe", dizendo mais uma vez com um calor silencioso que estava em casa. Seu passado carregava o peso da perda, com os pais falecidos em um acidente repentino, e os avós assumindo sua criação. O vovô o guiou para um dojo de karatê, moldando a força do corpo e da mente, mas faleceu antes do início do ensino fundamental. Agora, apenas a avó permanecia junto, compartilhando cada dia. Determinado, ele falou com resolução:
dizendo que este verão seria dedicado a um emprego de meio período. Prometeu não negligenciar os estudos e garantiu que as visitas ao dojo continuariam. Ajoelhando-se com um sorriso calmo, terminou com uma palavra suave: "Tudo bem." Carregando gratidão e uma força silenciosa, a avó estava na pia, ensinando os caminhos do trabalho doméstico e da culinária, passando habilidades que se fortaleceram por meio de sua orientação, dando a ele mais do que a média capacidade doméstica. Com um sorriso brilhante, o garoto entrou coçando a bochecha, respondendo à gentil preocupação dela, dizendo que não havia nada de errado, apenas entusiasmo pelos hambúrgueres. A alegria se espalhou por seu rosto, enquanto risadas enchiam o ar, e logo depois uma mão repousou no estômago, saboreando a ideia da refeição que viria. Após saborear o hambúrguer da avó, ele se recostou com um sorriso, dizendo que estava incrível. Uma ligação repentina de Akagi Tamoya iluminou o seu celular, tirando-o do seu humor calmo. Ao ouvir que era apenas para falar com Haru, ele chamou isso de assustador e quase desligou. Mas a avó se apressou a dizer que era uma brincadeira, alegando que havia algo real para conversar, deixando-o ouvindo com uma curiosidade aguçada. No pátio da escola, Kaichi-senpai do clube de tênis fez seu movimento, sua voz ecoando pelo sistema de som. Com todos os olhares sobre ele, ele se ajoelhou, segurando um anel e perguntando: "Você quer casar comigo?" A multidão ficou paralisada, atônita com a ousadia e confissão destemida. Ela o rejeitou com uma única frase, deixando o garoto com um sorriso sarcástico, como se já esperasse por aquilo. Tojo, a idol da escola, enfrentava inúmeras confissões de garotos bonitos dentro e fora da escola. Ela se afastava com graça silenciosa, deixando corações partidos à sua sombra. Diferentes táticas vinham na sua direção repetidamente, mas nenhuma jamais recebeu uma resposta positiva. Ele segurava o telefone forte, irritado com a voz provocadora que afirmava que a rejeição era certa. Enquanto o nome de Tojo flutuava como mera conversa entre amigos, ela passava com uma elegância silenciosa, intocável, alguém que nunca se tornaria algo mais. Essa era a crença no início das férias de verão, até que um emprego de meio período em um serviço de limpeza doméstica começou lentamente a mudar tudo. No terceiro dia das férias de verão, ele estava diante de uma casa grandiosa, com os nervos à flor da pele ao se aproximar, um leve sorriso surgindo. Seu primeiro trabalho era para um cliente famoso, e o peso desse pensamento tornava um momento maior, emocionante e inesquecível. Ele se observou no portão da mansão, ajustando a camisa com uma respiração silenciosa. Imaginou que tipo de pessoas vivem em um lugar como aquele. Então apertou a campainha. Uma voz respondeu, e ele rapidamente se apresentou como sendo do serviço de limpeza doméstica. Ouvir que era a voz de uma jovem mulher fez o seu coração disparar ainda mais. E quando ela respondeu para esperar um momento, enquanto a porta se abria, nervosismo e antecipação preenchiam o ar ao seu redor. A porta se abriu e uma jovem mulher estava lá, fazendo seu peito apertar quando o pensamento correu: "É ela!" Então ele fez uma reverência profunda, agradecendo por utilizarem o serviço de limpeza com uma determinação silenciosa. Ele se endireitou com um sorriso calmo, apresentando-se como Atsuki e dizendo que estaria encarregado hoje. A porta se abriu e ela apareceu, de pé com um olhar calmo, uma mão segurando o batente, enquanto o silêncio preenchia o ar. Sua presença por si só carregava um peso silencioso que tornava um momento marcante e inesquecível. Ela congelou na porta, com os olhos arregalados quando o reconhecimento a atingiu, dizendo suavemente: "Tojo." O ar estava pesado com surpresa até que ela se recompôs, um pequeno sorriso se formando quando admitiu a verdade. Ele estava na mesma classe, Atsuki Kuan. Atsuki a encarou, igualmente confuso, perguntando o porquê. Ele observava pensando: deve ser difícil para Tojo, sempre abordado por tantas pessoas. Uma pausa silenciosa escapou quando o pensamento fixou. Então ela ficou parada na porta, admitindo que esperava uma mulher. Ele coçou a cabeça com uma leve risada, dizendo que uma funcionária mulher poderia ter sido solicitada. Ele ofereceu deixar que outra pessoa assumisse se isso fosse um problema, acrescentando que uma mudança poderia levar um tempo. Ela se encostou na porta, imersa em pensamentos silenciosos. Enquanto ele ajustava sua bolsa e perguntou com uma determinação calma: "O que você gostaria que eu fizesse?"
Ela ficou parada na porta, sua voz firme, ao dizer que estava tudo bem como estava, e pediu para prosseguir com o serviço de limpeza. Seus olhos se arregalaram de surpresa, questionando se não trocar realmente estava bem. Ainda assim, o alívio veio quando ela chamou Atsuki-Kuan, seu olhar firme enquanto perguntava se a visita era por causa dela. Com uma respiração calma, ele respondeu, claro que não. Ela gesticulou suavemente, dizendo que estava tudo bem e para entrar, enquanto ele permanecia do lado de fora com o olhar nervoso, respondendo com ok, estou às suas ordens. E então avançou com uma determinação silenciosa. Haruto entrou e fechou a porta, seus olhos se arregalando ao ver o longo corredor que se estendia diante dele. O lugar parecia enorme, exatamente como se espera de uma mansão. Ayaka estava com uma presença graciosa apontando o caminho enquanto dizia, a cozinha é por aqui. Com passos firmes e educados, Haruto avançou ao lado dela pelo grande corredor. Ele caminhava atrás de Ayaka pelo longo corredor da mansão. Surpreso que o primeiro trabalho fosse na casa de Tojo-san, cada passo parecia mais inesperado. Um pensamento persistia. Será que ela ainda estava desconfiada? E se estar no comando estava realmente bem? O ar silencioso tornava o momento pesado, mas estranhamente emocionante. Ayaka guiava o caminho com uma voz firme, revelando a sala de estar e a cozinha adiante. Haruto entrou e congelou em admiração, o espaço brilhante e polido se desdobrando diante dele. Seu olhar fixou-se no tamanho absoluto. O pensamento ecoou claro. Essa sala de estar era imensa, pelo menos 3 vezes maior, e a única palavra que restava era espanto. Ayaka chamou seu nome com curiosidade e Haruto se endireitou surpreso, rapidamente se apresentando com uma reverência. Suas palavras firmes ao se apresentar como Atsuki e declarar que estaria encarregado hoje. Um cartão de visita foi colocado na mão dela, despertando sua admiração. Ela notou que até um cartão estava pronto. Enquanto ele explicava o pedido recebido, um curso de 3 horas para limpar a cozinha e preparar o jantar. O aceno dela confirmou, e a resposta veio clara. Estava correto. Ayaka olhou para o lado, admitindo que parecia estranho ser chamada de Sama, quando ambos eram colegas de classe. Ainda assim, Haruto manteve um sorriso calmo, lembrando a si mesmo que Tojo-sama era uma cliente importante e deveria ser tratada estritamente como tal, para que se sentisse confortável. Com uma compostura firme, ele anunciou que o serviço começaria, perguntando se havia algum pedido específico. Ayaka fez uma pausa, os dedos levemente contra os lábios, pensando por um momento antes de responder que era mais um pedido. Seus olhos se erguendo com uma seriedade gentil, enquanto pedia para dar uma olhada na cozinha primeiro. Ayaka ficou diante da pia bagunçada, perguntando se estava tudo bem limpar mesmo estando naquele estado, sua voz carregando um toque de preocupação. Mas enquanto Haruto olhava para a cena caótica, um pensamento silencioso passou por sua mente. Seria possível que Tojo-san fosse na verdade desajeitada? Haruto respondeu com um sorriso calmo, dizendo sem problema, e prometendo deixar tudo impecável. A expressão dela suavizou, gratidão brilhando enquanto dizia obrigada. Ayaka ofereceu-se para limpar a sala de estar, incerta se era pedir demais, mas Haruto sorriu gentilmente e disse que era seu trabalho afinal. Ela olhou para ele com curiosidade, perguntando sério? E ele respondeu com confiança calma. Enquanto Ayaka juntava as mãos suavemente, dizendo que deixaria a sala de estar com ele também. Com um pequeno aceno, ele disse que entendeu. Então apontou para as escadas enquanto explicava que o quarto dela era logo acima e à esquerda, lembrando-a de bater se precisasse de algo. E até entregou o aspirador para usar livremente. Ayaka fez uma reverência educada, pedindo para cuidar de tudo. Haruto respondeu com um calmo entendido, um pequeno sorriso no seu rosto enquanto ela desaparecia a escada acima. Deixado sozinho no corredor silencioso, ele apertou o queixo levemente, se preparando para a tarefa à frente. Haruto deu um passo atrás com um suspiro, murmurando que era estressante, somente acelerada com pensamentos sobre por que Tojo estava solicitando serviços de limpeza, sabendo que ela era uma jovem rica, mas ainda ficando incerto. Então seu olhar mudou e congelou ao perceber que era a primeira vez que a via de perto, bonita demais para ignorar. Suas roupas casuais faziam Tojo parecer simplesmente incrível. Os pensamentos de Haruto giravam enquanto ele notava que Tojo-san era surpreendentemente diferente. Sua presença permanecia na mente.
Ainda assim, ele rapidamente balançou a cabeça, repetindo não várias vezes, lembrando a si mesmo que ela era uma cliente importante, apertando a manga para se firmar. Então, com uma respiração curta e punho cerrado, ele declarou com determinação, focar em fazer o trabalho. Ayaka fechou a porta de seu quarto, sussurrando que estava surpresa, nunca esperando que Atsuki-Kuan fosse quem viria. Sua respiração suave enquanto deixava os pensamentos escaparem, seus olhos brilhando com os sentimentos não ditos, imaginando se Atsuki-Kuan, da mesma classe, poderia realmente ser uma boa combinação. O silêncio preenchendo o espaço enquanto seu olhar se tornava gentil, mas incerto, deixando o pensamento de um início inesperado para as férias de verão no ar. 3 dias atrás, Ayaka segurava o celular com olhos marejados, exclamando que não aguentava mais e não queria ir para a escola. Do outro lado, Saki tentava acalmá-la, chamando o ato de propor com um anel no sistema de som da escola de totalmente louco, dizendo que não foi o Endo-senpai, mas o Kaido-senpai, e que as férias de verão começariam amanhã, então todos esqueceriam. Ayaka deitou-se na cama encarando a tela brilhante, sussurrando com preocupação que um senpai tão popular só causaria ressentimento. Deitada em sua cama com o telefone pressionado contra o ouvido, ela ouviu enquanto uma voz a lembrava que ter um namorado ajudaria a afastar outros garotos. Ainda assim, ela murmurou suavemente que não havia ninguém para isso, só para ouvir o nome de Atsuki-Kuan sugerido como uma boa combinação, aquele com a melhor nota da classe. Ela regalou os olhos enquanto repetia o nome, e quando foi dito que, comparado a outros garotos, ele tinha uma atmosfera calma, não insistente, com uma vibra gentil, ela sussurrou surpresa, imaginando se era realmente assim. Seu coração agitou-se com a troca, e recordou palavras sobre como ter alguém para proteger em tempos de dificuldade traria paz de espírito. Rejeitando isso com um protesto brincalhão, ainda surpresa que ele viesse como empregado doméstico, ela descansou o queixo sobre os braços cruzados com um suspiro. No entanto, esses pensamentos persistiam, quando Atsuki-Kuan apareceu de repente, deixando-a imaginar sobre a escolha feita após chamá-lo, admitindo suavemente que talvez fosse algo um pouco fora do comum. Com um sorriso firme, Atsuki decidiu começar, fixando os olhos na cozinha bagunçada, surpreso ao descobrir que Tojo tinha um lado desajeitado. Arregalando as mãos, ele trabalhou no meio da bagunça até que o lugar brilhasse novamente, enxugando a testa com alívio. Com a tarefa concluída, ele se preparou para relatar a Tojo, apenas para pausar ao som repentino de passos apressados correndo em sua direção. A porta se abriu e um garoto alegre entrou correndo, gritando que estava em casa, seu sorriso largo com entusiasmo. Atsuki tornou-se surpreso, observando enquanto a energia do garoto preenchia o ambiente. Mas em uma reviravolta repentina, o garoto congelou, os olhos fixos na figura desconhecida com um avental. O pânico iluminou seu rosto, e com um grito agudo de "ladrão", ele girou e correu, deixando Atsuki parado sem palavras no corredor, preso entre confusão e descrença. O garoto correu em pânico, gritando sobre um ladrão, enquanto Atsuki tentava deter o mal-entendido. Ayaka interveio com surpresa calma, segurando a mão de seu irmão enquanto ele insistia no perigo. Seu olhar firme, mas tenso enquanto a palavra ladrão pairava em seus lábios. Atsuki falou com um sorriso nervoso, dizendo com desculpas, e que o garoto o confundiu com um ladrão. Ayaka soltou uma pequena risada com o mal-entendido. Enquanto o garoto olhava confuso, chamando-o Anichi, Ayaka se abaixou gentilmente, explicando que essa pessoa não era um ladrão, e acrescentou que era um empregado doméstico, alguém que ajuda com a limpeza e a cozinha, calmando a preocupação do garoto com palavras tranquilas. Ryota parecia sério, perguntando se era porque a cozinha estava bagunçada e suja. Ayaka se ajoelhou e balançou a cabeça, explicando que contratar ajuda já era considerado há algum tempo. Os olhos de Ryota suavizaram quando ela perguntou se a comida havia sido feita para ela, enquanto sua mão descansava gentilmente em sua cabeça. Ela sorriu e lembrou dos planos com amigos. Risadas e calor preencheram o momento enquanto Ayaka se abaixava, perguntando sobre o parque, e Ryota respondia com um simples aceno de cabeça. Atsuki então percebeu que foi o irmão mais novo quem causou a bagunça, e rapidamente pediu desculpas por presumir que ela era desajeitada. Ayaka sorriu calorosamente, apresentando seu irmão mais novo, Ryota, e pedindo desculpas pela confusão, explicando que ele ainda estava no jardim de infância e não entendia tudo ainda.
Ela se abaixou, dirigindo-se gentilmente a Ryota e pedindo desculpas por assustá-lo. Ryota olhou para cima com olhos arregalados enquanto Ayaka o tranquilizava, dizendo: sem preocupações, desde que o mal-entendido tenha sido esclarecido. Haruto então se endireitou, apresentando-se com um sorriso calmo como Haruto Atsuki e estendendo a mão, suas palavras suaves. A mão de Ayaka alcançou a dele, encontrando-se em um aperto firme. Ryota baixou a cabeça, admitindo que chamou Haruto de ladrão e se desculpando com sinceridade. Haruto riu, dizendo que estava totalmente bem e compreensível. Suas palavras gentis acalmaram os nervos do garoto. O pequeno gesto de Ryota de perceber seu erro e se desculpar impressionou Haruto profundamente. Logo depois, Haruto se ajoelhou, dizendo que terminou a limpeza e pediu para que fosse verificada. Ayaka pareceu surpresa, seus olhos arregalados de espanto, dizendo: nossa, isso foi rápido! Sua voz cheia de admiração pela rapidez e confiabilidade dele. A cozinha e a sala de estar brilhavam intensamente, cada canto reluzindo limpo. Ayaka ficou maravilhada, dizendo suavemente: nossa! Enquanto Haruto humildemente oferecia ouvir quaisquer reclamações ou pedidos, Ayaka sorriu. Está perfeito, sem reclamações nenhuma, chamando-o de realmente bom na limpeza. Haruto simplesmente respondeu que, na medida em que escolheu esse trabalho, fazia sentido. Enquanto isso, Ryota corria pelo cômodo com entusiasmo, gritando incrível, enquanto apontava para cada canto, declarando: tudo está brilhando! Sua voz cheia de alegria. Enquanto admirava o resultado reluzente, Ayaka chamou Ryota, lembrando-o de não levantar poeira depois de toda a limpeza. Haruto deu um sorriso gentil, notando suavemente a poeira, e Ryota se abaixou com energia brincalhona, repetindo: sem mais poeira, enquanto Ayaka admitia que ele realmente era um desafio. Ela então falou calorosamente, dizendo: os pais estavam em uma viagem de negócios, deixando-a para cuidar da casa e de Ryota sozinha. Haruto ouviu em silêncio, percebendo quanto de esforço isso exigia, antes de dar um sorriso brilhante e sincero, chamando-a de irmã incrível. Ayaka sorriu com alívio, dizendo: estou realmente feliz que você veio. Haruto virou-se levemente, respondendo que era fácil perceber só de observar. As bochechas de Ayaka coraram suavemente, enquanto ela sussurrou obrigada. Seu sorriso carregava timidez e calor. Ryota apareceu com energia vibrante, declarando: a Mana é uma ótima irmã. Haruto se abaixou, acariciando a cabeça de Ryota, enquanto Ayaka ficava por perto com uma expressão radiante. Haruto então falou com certeza, dizendo: é isso mesmo, a irmã de Ryota é uma irmã maravilhosa, enchendo o ambiente com calor e felicidade. Ele colocou a mão gentilmente na cabeça de Ryota, dizendo: Ryota também é um ótimo irmãozinho por ouvir a Mana. Os olhos do garoto se arregalaram de alegria, respondendo: sério? Ryota esticou o braço orgulhosamente em direção à irmã, dizendo que foi chamado de bom irmão. Ayaka sorriu calorosamente, enquanto Haruto concordava, dizendo: é isso mesmo, Ryota é um bom garoto. Ele pensou silenciosamente que momentos como esse eram meio agradáveis. Ayaka então lembrou que o jantar era para 4 porções. Haruto pediu para verificar a geladeira e, com a permissão dela, começou a olhar. Ovos e leite, cebolas, cenouras, repolho, até carne bovina e suína misturadas com carne moída. Ele estudou cuidadosamente, pensando com esses ingredientes. Ayaka ficou educadamente ao lado, pedindo para pegar alguns temperos, e o pedido foi atendido com um gentil claro. As prateleiras revelaram uma ampla variedade que chamou a atenção com espanto. Haruto sugeriu com palavras calmas: que tal um hambúrguer? Os olhos de Ryota brilharam com entusiasmo, gritando hambúrguer com pura alegria. Ayaka concordou com um sorriso gentil, dizendo: hambúrguer será servido. Os braços de Ryota ergueram-se enquanto ele comemorava com alegria reluzente. Haruto respondeu com um calmo entendido, seu tom firme equilibrando o entusiasmo da criança. Então a mesa foi colocada sobre a toalha, reluzindo e cheia de cores. Ayaka aplaudiu com enjulho, chamando de poder feminino forte, enquanto Haruto acenava com uma negativa calma, dizendo: isso é bem normal. Sua admiração apenas se aprofundava enquanto ela sorria para ele. Ele aceitou as palavras com uma risada modesta, dizendo: é uma honra. O elogio dela foi recebido com sua resposta firme de que o nível estava muito alto. Então, uma nota foi cuidadosamente passada para sua mão, com instruções claramente escritas: grelhar conforme indicado. E com um aceno educado, ele respondeu: obrigado. O relógio marcou meio-dia. Haruto disse que era hora de ir.
Ayaka agradeceu com um sorriso calor. E ele respondeu, fico feliz em ajudar. Ryota baixou a cabeça em silêncio, então de repente se agarrou a ele com força. Enquanto o toque gentil de Ayaka suavizava o momento com um calor silencioso, Ryota levantou a mão bem alto, sorrindo, dizendo, tchau e até a próxima. Haruto respondeu suavemente, até mais, Ryota-kun. Enquanto em seus pensamentos persistia que receber ajuda com as tarefas domésticas de um colega de classe parecia estranho, então provavelmente não haveria uma nova vez, Ayaka o chamou com um olhar gentil, dizendo, vou acompanhá-lo até a porta. Haruto respondeu com um simples, tudo bem. Antes que ela se curvasse graciosamente na entrada, agradecendo sinceramente por usar o serviço dela desta vez. Haruto entregou um folheto explicando que, se estivesse interessada em usar o serviço novamente, havia também um contrato regular mais acessível do que as sessões únicas, e ele acrescentou suavemente que precisava promovê-lo também. Ayaka olhou para ele com um sorriso dizendo, você parece um vendedor. E riu calorosamente, mas admitiu que parecia estranho ser tratada com tanta formalidade por um colega de classe. Haruto respondeu com um sorriso calmo, dizendo que não era que ele não pudesse falar de forma casual, mas Tajora-sama era a cliente afinal. Ayaka sorriu suavemente, chamando de cliente com uma risadinha, enquanto Haruto respondeu e foi lembrado de voltar logo antes que o hambúrguer ficasse frio. Ele assentiu, concordando, enquanto Ayaka o agradecia calorosamente pelo dia. Suas palavras gentis ao chamá-lo de Atsuki-kun. Haruto se endireitou, fazendo uma reverência educada com palavras firmes, de que serviria lavamente. E quando a porta se fechou atrás dele, Ayaka ficou em silêncio, pensativa. O garoto saiu para a luz que se desvanecia, exalando com alívio, uma única palavra escapando. Haruto ergueu o punho com alívio silencioso, dizendo, a primeira tarefa está concluída. Embora não soubesse como seria, seus pensamentos vagaram para a ídola da escola, a filha de uma família rica, vivendo em um outro mundo. Ele disse a si mesmo que desistisse de Moya, enquanto caminhava sob o céu que se desvanecia. Enquanto isso, dentro da casa, Ayaka sorriu brilhantemente à mesa, as mãos cruzadas diante dela enquanto ela declarava, vamos comer, com Ryota imitando-se ansiosamente. O ambiente se encheu de calor e alegria. Ayaka iluminou-se com deleite, chamando a refeição de a mais deliciosa de todas, seus olhos brilhando enquanto se virava para Ryota, que comia com uma energia imparável, bochechas cheias e palavras abafadas. Ela se inclinou com preocupação, lembrando de mastigar, mas a única resposta dele foi um grande sorriso e um grito ofegante, está bom demais, enchendo o momento com calor e risadas. Ryota perguntou com um sorriso, se o Oniya-chan voltaria. Ayaka respondeu que mamãe e papai estariam em casa, então talvez não fosse necessário um empregado doméstico. A resposta trouxe surpresa, pois pensou que para o time do Ryota se abrir dessa forma, Atsuki-kun devia ser incrível, seu olhar suavizando com uma dúvida silenciosa. Na noite após o serviço de limpeza, Ayaka entrou na loja, o sino tocando suavemente enquanto ela olhava ao redor. Uma voz chamou seu nome com certeza calma, e com um aceno vieram as palavras, aqui, guiando a uma presença familiar. Saki se recostou com um sorriso brincalhão, dizendo, a confissão pública foi um choque. Enquanto Ayaka baixava o olhar, bochechas tensas, sussurrando, foi seriamente embaraçoso. O ambiente se encheu de uma tensão silenciosa, até que Saki sorriu novamente, declarando, garotos são só problemas. Enquanto o pensamento persistia de que os garotos ainda estavam desesperados para conquistar Ayaka, ela apoiou as mãos no rosto, lembrando dos dias do ensino fundamental, quando garotos desconhecidos se declaravam para ela quase toda semana. Ayaka ficou paralisada, os olhos arregalados, enquanto as memórias surgiam, sendo culpada por amigos por coisas que nunca fez, deixando-a magoada e confusa. Desde então, lutando com garotos e romances, optando por manter distância, Ayaka se inclinou para a frente com um tom firme, questionando o que significava amor à primeira vista, dizendo que namorar não fazia sentido sem conhecer a personalidade de alguém. Na mesa do café, uma garota sugeriu, com um brilho nos olhos, a ideia de um namorado falso, perguntando por que não tentar, enquanto a outra fez bico com um suave não. Ainda assim, o pensamento permaneceu. E se por acaso um garoto que não conseguia se declarar acabasse em um relacionamento fingido? Não seria como um mangá de romance? Ela admitiu que havia até uma história parecida na estante. Sua amiga se aproximou com um sorriso, apontando o amor dela por esse tipo de história.
Ela falou com uma excitação brilhante, dizendo: no começo é só fingimento, mas depois se torna amor verdadeiro. Rindo que era tão bom. Enquanto a outra fez bico e pediu para ela não se empolgar, a noite terminou com ambas do lado de fora, sorrindo enquanto diziam: obrigada pela comida. Mais tarde, enquanto caminhavam juntas, a conversa mudou para os pais em uma viagem de negócios e o cuidado com a casa. Ela suspirou dizendo que era muito difícil. Lembrando de 3 dias de tarefas domésticas sozinha, enquanto Ryoka era uma verdadeira peste. O irmãozinho gritando que estava com fome e fazendo bagunça. Sua amiga elogiou com um sorriso, dizendo: fazer tudo isso sozinha foi impressionante. Ela admitiu suavemente que a mãe disse que se houvesse problemas, alguém poderia ser chamado. Com um pequeno sorriso, ela confessou que contratou um serviço de limpeza no último dia, deixando cerca de 2 dias e meio por conta própria. Sua amiga, surpresa e curiosa se um faxineiro profissional havia aparecido. Ela respondeu suavemente, dizendo algo assim, enquanto pensava que as habilidades de limpeza de Suki-Kwan eram realmente impressionantes. Caminhando lado a lado, ela sentiu um pensamento silencioso persistir, meio que entendendo porque Saki o chamava de cavalheiro, mesmo que sabia que provavelmente seria provocada. Herudo carregava uma postura calma, seu sorriso gentil e tom educado o fazendo parecer muito mais maduro do que sua idade. Suas palavras elogiaram Ayaka como uma ótima irmã mais velha, e por um momento ela pensou que ser amiga de Suki-Kwan poderia ser possível. Suas mãos se apertaram enquanto o pensamento persistia. No entanto, sua lembrança constante veio, marcando a distância entre eles, afinal, um cliente. Ayaka congelou por um momento, seus pensamentos ecoando com palavras que mexeram com o seu coração. Ouvir isso a fez sentir algo que ela não conseguia nomear. Sua amiga chamou, notando a pausa, e apontou que o sinal agora estava verde. Ayaka piscou, voltando à realidade, dizendo: está verde. Por dentro, ela ainda pensava em como o faxineiro era incrível. Enquanto cruzavam juntas, a surpresa de sua amiga ecoou que era incrível, mostrando quão profunda era a impressão que ficou. Herudo colocou os livros cuidadosamente na prateleira, sua voz calma mencionando dias cheios de estudos e trabalho de meio período. Então, com um olhar firme, ele perguntou qual era o motivo da visita à sua casa. Ele sorriu exigindo pagamento pela eletricidade, enquanto Herudo explicou sobre o ar-condicionado quebrado e ofereceu com frieza limpar o quarto em vez disso, deixando um olhar penetrante de surpresa. Uma guitarra descansava contra a parede, sua presença marcante, uma voz admitindo que foi amor à primeira vista, mesmo que esse amor já tivesse deixado os bolsos vazios. O amigo animado levantou a voz com energia, chamando Herudo para formar uma banda e aproveitar a juventude. Mas Herudo apenas virou as costas, calmamente, recusando, dizendo que estava muito ocupado com estudos e trabalho. Sua mão passou pela estante, puxando um volume com foco, silencioso. O amigo animado se aproximou lembrando do primeiro dia do trabalho de limpeza, e os olhos de Herudo mantiveram um olhar calmo e firme enquanto sua mão pausava no livro, respondendo suavemente. Herudo falou baixo, dizendo que era gratificante. Ayaka sorriu gentilmente, agradeceu e acrescentou que achava que sim. Tamoya se aproximou chamando o nome de Haru com um olhar curioso. Então, simplesmente perguntou, aham? Herudo ficou com um leve sorriso enquanto Tamoya rapidamente percebeu, perguntando o que era aquele sorriso. Negando, a curiosidade de Tamoya só aumentou, pulando para pensamentos selvagens com bochechas coradas. Uma mulher cansada apareceu em sua mente, mas Herudo descartou a ideia imediatamente, dizendo: nada disso jamais aconteceria com Tojo, terminando com um suspiro frustrado e a palavra idiota. Tamoya se levantou surpreso com o nome Tojo, os olhos brilhando de choque enquanto Herudo tentava disfarçar com uma negação calma. No entanto, aquela reação sutil entregou tudo. Tamoya insistiu com certeza que era Ayaka Tojo, deixando Herudo suspirando em derrota. Sabendo que não havia mais como esconder, Herudo pediu silêncio, insistindo que a privacidade de Tojo-san deveria ser protegida. Mas Tamoya apenas sorriu, chamando de sorte ser convidado para a casa dela e provocando com uma curiosidade sem fim, até admitindo ciúmes. O rosto sério de Herudo nunca vacilou. Embora por dentro ele suspirasse, convencido que Tojo-san deve ter se sentido incomodado e que não havia chance de que ela chamasse novamente. Tamoya inclinou-se para trás com um sorriso provocador, perguntando se o desconforto realmente era certo.
enquanto Herudo franzia os ombros, insistindo que não se sentiria incomodado de maneira alguma. Ainda assim, seus pensamentos persistiam de que Tojo nunca mais ligaria. Um suspiro silencioso veio em seguida, enquanto Tomoya mudava o assunto, perguntando sobre Haruka. Herudo respondeu calmo, dizendo que as aulas de verão a mantinham ocupada, determinada a entrar na mesma escola no ano que vem. O sorriso de Tomoya se intensificou com uma travessura brincalhona, apontando um dedo e perguntando se sua irmã estava sendo deixada de lado por Tojo, deixando Herudo preso entre negação e o peso de uma verdade não dita. O olhar de Herudo endureceu com dúvida, certo de que tudo havia acabado. No entanto, seus passos o levaram até a casa dos Tojo, o nome brilhando no portão, como se o próprio destino estivesse pronto a desafiar essa crença. Pensamentos nervosos invadiram a mente de Herudo, imaginando por que o chamado havia chegado novamente e se seria uma reclamação. Ainda assim, ele afastou a preocupação e apertou a campainha, sua voz firme ao se apresentar como parte do serviço de limpeza. Uma resposta alegre veio rapidamente, dizendo que a porta seria aberta, e seus olhos se ergueram com surpresa quando a fechadura clicou. E quando a porta se moveu, a dúvida passou por seu rosto, incerto se a figura atrás dela era Tojo ou talvez sua irmã. A porta se abriu para uma mulher graciosa que recebeu Suki-Kwan com um sorriso caloroso. Suas palavras mencionaram o nome de Ayaka, deixando Herudo surpreso e pensando apenas em quem poderia ser essa dama incrivelmente elegante. Um sorriso brilhante recebeu Suki-Kwan na porta. A mulher elegante disse que havia ouvido muito de Ayaka e dos outros. Herudo respondeu com um aceno nervoso. Ainda pego de surpresa, ela deu um passo para o lado com um calor alegre, convidando-o a entrar, sua presença graciosa e acolhedora. Herudo caminhou em pensamento, percebendo silenciosamente que nunca soube que Tojo tinha uma irmã mais velha. Ryoda espiou timidamente da porta, seus olhos arregalados encontrando os de Herudo enquanto um cumprimento suave escapou. A mulher elegante sorriu valorosamente, lembrando das palavras de Ayaka e brincando sobre quanto o menino tinha gostado do hambúrguer. Herudo se ajoelhou gentilmente perguntando: "Estava delicioso?" E o rosto de Ryoda se iluminou ao admitir que sim, sua vozinha cheia de uma alegria simples. Ryoda brilhou com excitação, perguntando se sua mãe também tinha comido o hambúrguer, e ela respondeu com um sorriso gentil que era verdade. Herudo não pôde evitar rir suavemente, chamando isso de um momento tão mará. Mas então congelou em surpresa, percebendo que a mulher elegante à sua frente era na verdade a mãe do menino, sua beleza deixando apenas um pensamento em sua mente: ela é tão jovem. A mãe de Ayaka falou gentilmente, compartilhando que tanto ela quanto o marido gerenciavam uma empresa, muitas vezes muito ocupados e fora da casa, o que a fazia se sentir mal pelas crianças. Ela explicou como Ayaka teve que lidar com a casa sozinha, especialmente quando uma viagem de negócios repentina surgiu, e como elas disseram a ela para chamar o serviço de limpeza se houvesse problemas. Algum problema surgiu. Com um sorriso caloroso, ela admitiu que ter uma ajudante tão competente era realmente uma salvação. Haruto fez uma leve reverência, dizendo que estava honrado por ela estar satisfeita, enquanto seus pensamentos ecoavam. Ambos os pais dela são presidentes de empresa. Isso explica tudo. A mãe de Ayaka agradeceu calorosamente por usar o serviço de limpeza, confirmando que era o curso de 3 horas de limpeza e preparação de jantar. Seu sorriso se iluminou ao dizer que estava correto. Enquanto Herudo permanecia educadamente ouvindo, ela chamou seu nome com uma voz mais suave, seus olhos curiosos e pensativos. Inclinando-se mais perto, ela perguntou se ele era colega de classe de Ayaka. Com um leve nervosismo, ele respondeu: "Está correto." A mãe de Ayaka sorriu calorosamente, dizendo que não havia necessidade de ser tão formal e que ele poderia chamá-la apenas de Ikkyu. Suas palavras gentis pediam algo um pouco mais casual, seus olhos suaves, mas firmes. Herudo hesitou, ainda chamando-a de cliente, enquanto pensava que ela era como Tojo-san, a garota mais bonita da escola, mas com uma camada adicional de charme maduro, verdadeiramente como esperado da mãe de Tojo. Finalmente, ele respondeu com um cuidadoso: "Entendido, Ikkyu-san." O rosto dela se iluminou de alegria enquanto agradecia. Ayaka notou a chegada de Atsuki-Kwan e o recebeu com uma voz calma, enquanto ele se desculpava nervosamente por incomodar e agradecia por usarem o serviço. A mãe de Ayaka ficou por perto, sorrindo calorosamente, enquanto Ayaka explicava que, após mencionar que o faxineiro era seu colega de classe, sua mãe quis conhecê-lo. Enquanto o pequeno Ryota puxava sua saia, insistindo novamente que queria comer a comida de Atsuki-Kwan, Haruto prometeu dar o seu melhor. Ayaka respondeu com um sorriso tímido, e Ryota ficou por perto cheio de energia. A mãe de Ayaka observava calorosamente, sugerindo que colegas de classe deveriam interagir de forma mais casual.
Enquanto Ayaka hesitava, admitindo que nunca tinha falado com ele na escola, sua mãe, com um sorriso gentil, encorajou que aquele momento era uma boa oportunidade para se conhecerem melhor. Gerudo ficou desconcertado, gaguejando antes de concordar. A mãe de Ayaka sorriu calorosamente, sua presença calma transformando o momento tenso em algo leve e reconfortante. Ayaka ficou quieta ao lado de Ryota, a figura graciosa de sua mãe pairando com uma autoridade tranquila, enquanto perguntava se Ayaka não tinha amigos homens, suas palavras carregando curiosidade e uma pitada de preocupação gentil. Os olhos de Ayaka vacilaram com desconforto, enquanto ela admitia que Atsuki-kwan parecia um cara legal, tornando isso uma ótima chance. Embora seu coração hesitasse, sua mãe se inclinou mais perto, perguntando se ela realmente não queria ser amiga. Frustrada, Ayaka protestou e implorou para que parasse, não querendo fazer amigos por esse tipo de motivo. O rosto de Ayaka ficou vermelho, enquanto olhava para baixo, murmurando que não era como se ela não fizesse. A voz alegre de sua mãe logo seguiu, declarando que isso significa que ela queria sim ser amiga, enquanto se desculpava com Atsuki pela teimosia de sua filha. Ayaka gemeu suavemente, ainda envergonhada, e Atsuki olhou com um pequeno riso, dividido entre diversão e calor com a cena. Gerudo deu um passo à frente nervosamente, dizendo que começaria com a limpeza, e perguntando se havia algum pedido específico. Ikkyo pensou por um momento, seu olhar calmo e gentil, antes de apontar que as janelas estavam bem sujas. Com foco nos olhos, Haruto começou a esfregar, segurando o pano com confiança, enquanto garantia que as janelas ficariam limpas em pouco tempo. Ikkyo observava silenciosamente de seu assento, sua expressão calorosa com confiança. Os olhos de Ryuda brilharam de curiosidade, enquanto ele apontava para o jornal molhado, perguntando para que servia, e Haruto explicou que a tinta removeria a sujeira das janelas. Impressionado, Ryuda declarou que era incrível e implorou para tentar também, seu entusiasmo enchendo o ambiente. Ikkyo observava gentilmente, pedindo desculpas por Ryuda estar atrapalhando, mas Gerudo apenas sorriu calorosamente, entregando ao menino um pedaço de jornal e dizendo que sua ajuda era muito apreciada. Do lado de fora, Ryuda pressionava o vidro com determinação, enquanto o sorriso alegre de Haruto mostrava o quanto ele acolhia o espírito ansioso do menino. Ryuda trabalhava no vidro com toda a energia, sorrindo orgulhoso enquanto Haruto aplaudia, chamando o seu esforço de ótimo. Ikkyo observava calorosamente, notando como Ryuda já havia se apegado, quase como irmãos de verdade. Seu olhar então se voltou de forma brincalhona para Ayaka, perguntando em voz alta se sua filha estava emburrada por causa disso, ou talvez por outro motivo, deixando Ayaka frustrada e pega desprevenida pelas palavras provocadoras. O rosto de Ayaka ardeu vermelho enquanto sua mãe brincava, perguntando se estava hipnotizada por Atsuki-kwan, deixando-a atônita e sem palavras. Envergonhada, ela explodiu em protesto, gritando que não era nada disso. Suas emoções transbordaram em constrangimento. Ikkyo apenas sorriu gentilmente, divertida com a reação de sua filha, comentando como a juventude brilhava intensamente em momentos como esses. O rosto de Ayaka ficou vermelho, enquanto Ryota perguntava inocentemente se ela estava com febre, seus olhos arregalados cheios de preocupação. Envergonhada, ela gritou que não estava vermelho e saiu correndo, declarando que não se importava mais, deixando o ambiente em uma pressa frustrada. Ryuda inclinou a cabeça em confusão, perguntando o que havia de errado, enquanto Ikkyo sorria suavemente, dizendo que a irmã mais velha estava simplesmente aproveitando a vida agora. Gerudo ficou com um sorriso calmo, dizendo que a limpeza estava concluída e perguntando se havia outros pedidos. Ikkyo pareceu aliviada, agradecendo calorosamente, dizendo que estava perfeito e apreciando o trabalho árduo. Gerudo respondeu com um sorriso gentil, feliz em poder ajudar. Os olhos de Ikkyo suavizaram enquanto ela admitia que, normalmente, a limpeza e a lavanderia tomavam muito do seu tempo, mas a ajuda dele tinha sido um grande suporte, tornando aquela a primeira vez que ela conseguia ser tão produtiva enquanto ficava em casa. Haruto pensou por um momento, perguntando sobre pedidos para o menu, enquanto Ikkyo colocou a mão no queixo, pensando cuidadosamente. Ela admitiu que estava quente, então algo refrescante seria bom, mas também satisfatório, especialmente porque Ryuda estava na idade em que come muito. Haruto pensou por um momento, então sugeriu uma pasta, com creme sabor limão, sopa fria e salada caprese. Certo de que o toque ácido do limão a tornaria refrescante. Ikkyo os olhos se iluminaram, sorrindo brilhante, a chamando o prato de elegante e maravilhoso, fazendo o plano de jantar simples parecer especial. Ikkyo mencionou que a geladeira estava vazia e pediu ajuda com as compras. Gerudo concordou com um sorriso calmo, mas quando o envelope foi entregue e as notas deslizaram em suas mãos, seus olhos se arregalaram. De surpresa, um "uau" escapou enquanto ele encarava a quantia inesperada. Gerudo ainda pensou consigo,
Então é isso que significa ser rico. Enquanto Ikkyo assegurava que o dinheiro seria mais que suficiente e perguntava sobre lojas ou itens em mente, ele assentiu com um calmo sim. E quando foi dito que nada em particular era necessário, ele concordou em sair para fazer as compras. Hilda pispeou com curiosidade, perguntando para onde o irmão mais velho estava indo. E Haruto respondeu com um sorriso. Vou fazer compras para o jantar. Os olhos de Hilda iluminaram-se de surpresa enquanto ele repetiu a palavra presas. E Gerudo apenas confirmou. A voz de Hilda explodiu com energia enquanto ele gritava, quero ir também. Mas Ikkyo rapidamente lembrou que Atsuki Kwano não estava saindo para brincar, apenas trabalhando. Gerudo confirmou com um calmo não. Enquanto Ikkyo gentilmente pedia para que ficasse em casa e esperasse até que voltasse, os ombros de Hilda caíram, os olhos apagados, enquanto ele murmurava suavemente sobre ter ajudado o irmão mais velho a limpar mais cedo. Seu brilho animado desvanecendo em uma decepção silenciosa. Ikkyo olhou para Hilda com surpresa, dizendo que ele normalmente era uma criança tão obediente. Então admitiu que ele devia gostar muito de Atsuki-kwan. Os olhos de Hilda suavizaram com esperança silenciosa, enquanto Haruto disse que não se importaria se ele fosse junto. Embora Ikkyo se preocupasse que fazer compras e cuidar de Hilda seria demais. Entretanto, seu pensamento mudou quando uma ideia repentina iluminou seu rosto, e com um sorriso brilhante, ela declarou. Ayaka entrou com uma graça calma, sua saia xadrez balançando suavemente. Gerudo congelou em admiração, pensando que ela parecia tão fofa, enquanto o pensamento persistia de que qualquer coisa ficaria bem em Tojo. Ayaka foi encarregada de Hilda, sua resposta firme mostrando aceitação, enquanto sua mãe provocava com um sorriso brincalhão, afirmando que não havia segundas intenções. Ayaka suspirou com um suave nossa, sua expressão dividida entre irritação e carinho, antes que a voz ansiosa de Ryuta a apressasse, e com passos calmos, ela respondeu. Ayaka sorriu suavemente e disse, tá bom. Gerudo seguiu com passos tranquilos, e Hilda levantou as mãos bem alto com um sorriso brilhante, gritando, lá vamos nós! Os três saíram juntos, transformando uma simples ida ao mercado em uma pequena aventura alegre. Hilda cavalgava nos ombros de Gerudo com uma risada radiante, empolgado por estar tão alto, enquanto Gerudo o carregava com facilidade, dizendo que não era problema. Ikkyo pediu desculpa suavemente. Ayaka suspirou com um nossa silencioso, enquanto sua mãe e Ikkyo apenas sorriam brincalhonas, afirmando que não havia segundas intenções, transformando a caminhada em um momento leve e caloroso. Hilda seguia nos ombros de Gerudo, cheio de energia, enquanto Ayaka olhava de relance, suas palavras chamando-o de uma pessoa gentil, embora seu sorriso calmo mostrasse mais. Ayaka admitiu que ele estava cuidando bem de Ryuta, e a caminhada juntos parecia leve, calorosa e brilhante. Gerudo e Ryu dizendo que era apenas por estar acostumado a ser filho único. Ele caminhava com Ryuda empoleirado alegremente em seus ombros, dizendo que estar com ele parecia ter um irmãozinho de verdade, e o pensamento simplesmente o deixava encantado. Ayaka olhou para ele imaginando se era assim que se sentia ter um irmão mais novo também, mas rapidamente acrescentou que, mais cedo ou mais tarde, os lados egoístas e não tão fofos apareceriam. Gerudo soltou uma risada, enquanto Ryota se inclinava com curiosidade, perguntando sobre o que estavam falando. Ayaka respondeu com um sorriso provocador, dizendo que eles pareciam irmãos, antes de apontar o supermercado à frente e dizer a ele para descer agora, deixando Ryota protestar. Ayaka perguntou o que seria comprado para o jantar. Gerudo listou calmamente leite, creme fresco e bacon, enquanto adicionava vegetais verdes para dar cor. Ryuda ouviu com olhos arregalados, antes de correr repentinamente à frente, deixando Ayaka surpresa ao chamar seu nome. Ryuda avançou com entusiasmo, apontando orgulhosamente para os vegetais verdes que encontrou, chamando seu Oni para olhar. Gerudo elogiou calorosamente, segurando aspargos e notando como eram baratos, fazendo Ryota brilhar de alegria. Enquanto continuavam comprando, Haruto ofereceu carregar a cesta para Tojo, suas palavras simples, mas atenciosas, deixando Ayaka observando silenciosamente enquanto sua mãe a entregava com um suave agradecimento. O olhar de Ayaka permaneceu firme, suas palavras cortando o ar, enquanto perguntava se Atsuki tinha uma namorada. O corpo dele estremeceu de surpresa, gaguejando que não havia nenhuma. Sua resposta calma. Então é assim. Deixou o momento pairando, com uma faísca silenciosa entre eles. Ayaka riu suavemente, admitindo que parecia tão natural que ele quisesse carregar a cesta para ela, e isso dava a impressão de que ele estava acostumado a fazer isso.
Atsuki carregava a cesta com um sorriso gentil, dizendo que fazia parte de seu trabalho de limpeza, já que Tojo era cliente. Ela assentiu levemente, dizendo que era isso, enquanto ele apontava repentinamente para as abóboras em uma ótima promoção, sugerindo que fizessem uma sopa de pota de abóbora fria também, trazendo calor ao momento simples. Os olhos de Hilda se iluminaram enquanto Atsuki o guiava com cuidado, o menino maravilhado com a abóbora em suas mãos. Atsuki a levantou com um sorriso calmo, enquanto Ayaka observava de perto, seu olhar suave e cheio de uma admiração silenciosa pela cena diante dela. Atsuki ergueu a abóbora e perguntou se estava tudo bem comprá-la, fazendo o Ayaka congelar por um momento, antes de gaguejar que estava bom, suas bochechas quentes enquanto deu um pequeno aceno com o seu alegre. Tudo bem, a escolha foi feita. E logo depois ele se virou para sugerir pegar tomates, enquanto Ryota pulava de excitação, gritando "Tomate!" com um sorriso brilhante. Quando as portas se abriram, o grupo saiu junto, o ar carregando uma sensação de facilidade após as compras. Atsuki soltou um suspiro silencioso, percebendo quantos olhares seguiram Tojo dentro do mercado. Sussurros chamando-a de fofa, até chique, como uma celebridade. Caminhando ao lado dela, ele finalmente entendeu que aqueles olhares estiveram sobre ela todo o tempo, sua presença tornando o momento estranhamente vívido. Atsuki caminhava ao lado de Tojo, notando como o olhar na multidão parecia sempre a seguir. Ele disse gentilmente: "Deve ser difícil estar em um lugar lotado", fazendo-a pausar em surpresa. Ela admitiu que recentemente sentia que as pessoas a encaravam com muita intensidade. Momentos que, honestamente, eram bastante assustadores. No entanto, com um pequeno sorriso, ele comentou que devia ser simplesmente difícil ser uma garota muito fofa, deixando-a silenciosamente pensativa. Enquanto continuavam, os olhos de Ayaka se arregalaram com a palavra fofa, suas bochechas brilhando enquanto o pensamento corria por sua mente imaginando se Atsuki realmente a via dessa forma. Ela segurou o peito em surpresa, tentando acalmar seus pensamentos. No entanto, quando ele perguntou o que estava errado, ela gaguejou, agitando as mãos rapidamente, insistindo que não havia nada de errado. Tudo isso enquanto seu coração agitado se recusava a se acalmar. Seu rosto ardia, enquanto a palavra fofa ecoava na mente. A pergunta curiosa de Hilda só a fez trompeçar. Ela forçou um sorriso, culpando o calor e correndo à frente, chamando para voltar para casa rápido. Enquanto Gerudo seguia atrás, intrigado, a estrada de verão os levava de volta ao silêncio do lar. Gerudo entrou com uma saudação calma, recebido por um sorriso gentil que o chamou de Utsuki e o faxineiro. As palavras fizeram-no pausar por um momento, mas com uma compostura tranquila ele respondeu, mantendo-se com uma graça serena. Hilda avançou com passos alegres, dando as boas-vindas calorosas, sua voz brilhante de alegria, pulando diretamente nos braços de seu pai. Um sorriso gentil o recebeu de volta, perguntando se ele gostou da tarefa de fazer compras. E sua resposta entusiasmada veio rapidamente. Haruto observava em silêncio, percebendo que aquele homem era o pai de Ayaka e Hilda. Com uma compostura calma, a apresentação seguiu-se. Uma saudação respeitosa foi oferecida, pois era Suki, a governanta, enquanto o pai respondeu com calor, apresentando-se como pai deles. Ayaka perguntou se hoje ele estaria em casa cedo, e com um sorriso caloroso, ele respondeu que era simplesmente porque aquele era o dia em que Suki vinha. Haruto prometeu fazer o seu melhor para atender às expectativas. Elogios vieram do pai de Hilda, relembrando como o último bife de hambúrguer havia sido excelente e ansioso pela próxima refeição. Com determinação, Haruto amarrou seu avental, pronto na cozinha, declarando o início do preparo do jantar com alegria. Haruto trabalhava cuidadosamente na cozinha, cortando a abóbora em fatias finas para colocar no micro-ondas, enquanto suas mãos preparavam rapidamente aspargos para o macarrão. O tomate estava perfeitamente maduro, uma boa escolha para a refeição, e cada movimento mostrava dedicação, fazendo melhor com seus braços para toda a família Tu. Do lado, a admiração crescia, dizendo que parecia um chefe veterano em ação, com palavras elogiando como os garotos que cozinham são maravilhosos. Sorrindo, Haruto agradeceu o elogio, prometendo trazer satisfação também no aspecto do sabor. Enquanto o pai de Hilda assentia calorosamente em concordância, o pai de Ayaka sorriu calorosamente,
surpreso que entre os colegas de classe dela havia um garoto com tamanha determinação e dedicação, perguntando se ela era próxima de Suki na escola. Constrangida, Ayaka negou ser tão próxima, embora seu pai apontasse o quão sincero e earnest ele parecia. Seu pai acrescentou alegremente que ficaria feliz se isso desse uma chance de se aproximar de sua filha, deixando Ayaka de olhos arregalados e envergonhada, protestando. Mas Suki admitiu com um sorriso que isso parecia uma espécie de destino também. E vendo a aceitação aberta do pai, ele esperava que pudessem ser amigos como colegas de classe a partir de agora. O rosto de Ayaka suavizou-se com um brilho tímido, enquanto ela admitia que pensava o mesmo. Sua família sorria gentilmente ao seu lado. Haruto pausou quando Hilda chamou a atenção, o menino olhando para cima com olhos brilhantes e perguntando se Oni jantaria com eles, deixando Haruto surpreso com um convite puro e inesperado. Haruto hesitou à mesa, dizendo que não se importava, mas lembrou que estava ali pelo seu trabalho, incerto se isso seria constrangedor para Ayaka. Seu pai o convidou calorosamente, sugerindo que ficasse para o jantar, enquanto o sorriso gentil de sua mãe dizia para ele não ser tão reservado. O olhar calmo de Ayaka permaneceu, esperando por sua resposta, enquanto a família o encorajava a ser mais relaxado como colega de classe, tornando o momento acolhedor e cheio de calor. Ayaka disse calmamente que estava tudo bem com isso, e seu pai seguiu com a mesma resposta. Ambos trocaram um olhar antes que o riso quebrasse o momento, leve e fácil. Com um sorriso confiante, ele se apresentou como Shuiki, pedindo para ser chamado pelo primeiro nome, enquanto notou que naquela casa todos eram conhecidos como Toja-san. Haruto perguntou se estava tudo bem para se juntar ao jantar. Shuiki o acolheu com facilidade. Haruto virou-se para Ayaka, sua voz incerta. Ela corou suavemente e concordou. O momento carregava um calor tranquilo que os aproximava um pouco mais. Ele pensou no momento em que finalmente a chamou pelo primeiro nome. Um leve puxão em seu avental o trouxe de volta. Hilda olhou para cima com olhos brilhantes, pedindo para jantarem juntos, suas palavras cheias de alegria. Haruto sorriu e concordou, dizendo: esta noite ele jantaria com Hilda também. O menino comemorou com entusiasmo enquanto Haruto voltou para a cozinha, declarando com energia que, já que estava decidido, ele entregaria a melhor refeição para todos. Pratos brilhantes de macarrão cremoso de limão, sopa fria de abóbora e salada caprese foram colocados na mesa com um pedido de desculpas por fazê-los esperar. A família olhou com delícia. Uma voz disse que parecia estar visitando um restaurante italiano. Outra agradeceu e sugeriu começar, com as mãos unidas enquanto todos declararam alegremente um jantar feliz, prontos para desfrutar da refeição juntos. Hilda comemorou com olhos brilhantes, chamando o macarrão de delicioso. Ayaka riu suavemente, dizendo-lhe para comer com calma. Shuiki premiou o tempero como perfeito. Ikkyu disse que a comida parecia algo de alta classe. Haruto agradeceu com um sorriso gentil, feliz que os sabores alcançaram seus corações. E enquanto a família saboreava cada mordida, ele sentou-se calmamente, carregando uma alegria tranquila no momento caloroso. Enquanto Ayaka comia com uma expressão gentil, escondendo seus pensamentos por trás de olhos calmos, Haruto provou a comida em silêncio, imaginando se Toja-san também gostou. Hilda levantou a mão alegremente, pedindo mais, apenas para ser lembrado por Ayaka para terminar adequadamente primeiro. E com um tom brincalhão, ele concordou, enquanto Shuiki voltou seu olhar para Haruto, chamando seu nome com um tom que carregava algo mais profundo. Shuiki pediu uma segunda porção com um sorriso alegre, deixando Ayaka surpresa com a rapidez como acabou. E Hilda rapidamente levantou sua tigela, chamando seu pai de injusto e querendo mais também. Haruto respondeu gentilmente, concordando em dar uma outra porção. Então veio a pergunta sobre quem o ensinou a cozinhar. Haruto, com um sorriso brilhante, falou de sua vovó, dizendo que ela não apenas o ensinou a cozinhar, mas também outras tarefas domésticas, fazendo Shuiki rir suavemente, chamando-a de uma grande pessoa. Ayaka perguntou qual era a especialidade de Haruto na cozinha. Após uma pausa, ele pensou cuidadosamente.
listando pratos como nikujaga e chikuzene, mostrando uma confiança calma em suas habilidades. Ayaka, enquanto comia suavemente, admitiu que desejava provar mais do seu bife de hambúrguer. Suas palavras provocaram um riso alto de Kyu, que brincou gentilmente que a culinária de Suki-Kuan havia conquistado seu estômago. Ayaka, envergonhada, com as bochechas vermelhas, protestou, pedindo a sua mãe que não dissesse algo tão estranho. E Kyu apenas sorriu de forma brincalhona, pedindo perdão, deixando Ayaka emburrada com um brilho tímido de envergonhamento no rosto. Os pratos foram recolhidos, com sorrisos. Shuiki expressou um desejo de provar mais da culinária de Haruto, e Kyu a concordou com um sorriso gentil, suas palavras suaves, mas certas. Uma mão se estendeu com intenção calma, e Haruto olhou com surpresa, seus olhos arregalados ao perceber algo inesperado. O folheto na mesa falava de um contrato de prazo fixo. As palavras da família carregavam confiança e satisfação. E com um sorriso calmo, Shuiki declarou um contrato com Suki-Kuan, transformando o momento em um cheio de promessa e certeza. Haruto agradeceu sinceramente, dizendo que estava feliz em servir. Shuiki descartou o agradecimento com um sorriso brilhante, e Kyu adicionou que estavam ansiosos para trabalhar juntos. Entretanto, a dúvida encheu o coração de Haruto, enquanto ele se perguntava se Ayaka se sentia constrangida, percebendo que passaria o verão com a família dela. Enquanto o olhar silencioso de Ayaka carregava um sentimento que ela não conseguia expressar em palavras. Ela sorriu calorosamente, pedindo a Suki-Kuan que fizesse um bom trabalho para eles. Haruto respondeu nervosamente, que estava sob seu cuidado. E enquanto a família observava, ele se perguntava se isso seria uma relação muito mais longa do que o esperado. Haruto acordou cedo, a luz suave do sol matinal brilhando enquanto os pássaros cantavam lá fora, sua mente repousando no contrato regular com a família Tojo, e com o sorriso gentil de Ayaka o acolhendo para se darem bem a partir de agora, um novo capítulo começou, silenciosamente. Haruto espreguiçou ao acordar na quietude do amanhecer, seu quarto ainda escuro enquanto o relógio marcava a hora precoce. Na cozinha uma voz gentil o cumprimentou com calor, respondida pela sua réplica alegre. O aroma do café da manhã começou a preencher o ar. A conversa sobre estudar cedo foi recebida com um sorriso, e a alegria brilhou ao ver o tamagoyaki cozinhando na frigideira. Uma manhã simples envolta em conforto e cuidado, iniciando o dia com um calor constante. Planos para a sopa de miso seguiram, com espinafre adicionado a pedido. Na mesa, as mãos se uniram em gratidão antes da comida. O calor da casa preencheu o ambiente. O ar estava cheio de sorrisos enquanto o tamagoyaki era compartilhado. O sabor foi chamado de delicioso, despertando curiosidade sobre como ele se diferenciava da própria culinária de Haruto, enquanto a alegria brilhava em cada mordida. Risadas suaves vieram da avó, elogiando os pratos que ele preparava também. Os pensamentos voltaram ao primeiro dia de trabalho, quando o bife de hambúrguer recebeu elogios por parecer comida de um restaurante sofisticado. Prova de que as lições transmitidas estavam brilhando cada passo adiante. O sorriso da avó brilhava com calor enquanto ela se sentia feliz em ouvir gratidão. O garoto respondeu suavemente com agradecimentos, desfrutando da calma da refeição. Então as palavras dela mudaram. De repente, uma pergunta sobre uma namorada o pegou desprevenido, e seu rosto pacífico transformou-se em choque, completamente desconcertado. Ele pausou, gaguejando enquanto a pergunta pairava. A avó gentilmente perguntou se essas coisas acontecem no segundo ano do ensino médio, e ele rapidamente explicou que na escola a maioria das pessoas não tem namoradas, dizendo: "É assim que as coisas são hoje em dia." Sua resposta calma foi simplesmente: "É mesmo?" E com um sorriso brilhante, ele prometeu que algum dia, com certeza, apresentaria uma namorada super fofa, garantindo que estava tudo bem, então não havia nada com que se preocupar. Ele caminhava pela rua perdido em pensamentos, suspirando sobre a ideia de uma namorada, sabendo que a avó provavelmente estava preocupada, já que sua dor nas costas se tornava mais evidente. Ainda assim, ele desejava que, se pudesse apresentar uma, isso a faria feliz e aliviaria seu coração. Mas com os estudos, trabalho e karatê preenchendo seus dias, não havia tempo.
Haruto tentou afastar o pensamento, insistindo que não havia como alguém como tu se apaixonar por ele. Entretanto, o sorriso gentil dela permanecia claro em sua mente, e com uma pausa repentina nos portões do dojo, ele soltou um suspiro quieto, como se estivesse se preparando para o que viria a seguir. O dojo zumbia com um foco silencioso enquanto os alunos se preparavam. Haruto apertou seu cinto com determinação calma, respondendo com resolução, iniciando o treino com energia afiada. Kazuo o cumprimentou com uma voz grave, dizendo que o treino era chato sem Haruto. Sua presença era feroz, admitindo que todos o evitavam na hora de lutar. O ar tremia com sua intensidade. Haruto falou com um sorriso sobre a reputação de Kazuo, apenas para ser pego em um aperto firme enquanto Kazuo advertia para não espalhar nomes ruins. A rivalidade deles no dojo era clara, entretanto parecia mais como irmãos se incentivando a melhorar. A presença afiada de Kazuo carregava o peso de um apelido feroz, apesar de, no fundo, ele lutar com o simples desejo de se dar bem com as crianças. No final, os dois frequentemente compartilhavam preocupações lado a lado. Shizuka permanecia firme com olhos afiados, dizendo a Kazuo que ele estava no caminho. Seu olhar ardia com uma força silenciosa, tornando o ambiente pesado. Kazuo apenas riu, brincando sobre ciúmes e chamando sua presença de digna, como é esperado da filha do dojo Kaiyoshi. Haruto observava em silêncio, preso entre a intensidade de Shizuka e o sorriso fácil de Kazuo. Enquanto a tensão brincalhona enchia a sala com energia, Shizuka declarou com ousadia que dignidade era antiquado, chamando-se uma garota do ensino médio super energética e animada. Haruto observava seu espírito com uma surpresa silenciosa, sabendo que ela era filha do mestre do dojo e uma aluna júnior em sua escola. Entretanto, fora do dojo, ela carregava um charme diferente. Sendo a segunda garota mais popular depois de Tujasen, exibindo um sinal de paz com confiança calma, que atraía todos os olhares, Shizuka se destacava, perguntando como sua beleza impecável deveria ser descrita. Haruto respondeu cuidadosamente, dizendo que sua fofura era como o estilo japonês tradicional, e com um olhar afiado, ela carregava uma presença de Yamato Nadesico, graciosa mas forte. Shizuka se inclinou com olhos penetrantes, brincando se Haru-senpai estava tentando flertar com ela. Então fez uma pose ousada, brilhando com confiança enquanto perguntava se seu visual era cativante. Risadas encheram o dojo, enquanto Kazuo e ela se provocavam, o lugar parecendo uma segunda casa. O relógio se aproximava do meio-dia, e Haruto, calmo com sua bolsa, preparava-se para sair. Shizuka deu um passo à frente perguntando se ele estava indo, então desejou a ele um bom dia hoje. Com um aceno silencioso, ele se afastou, frio e firme, o dojo ficando para trás. Kazuo os parou na porta pedindo um favor. Haruto respondeu com um sorriso calmo, imaginando qual gangue estava planejada dessa vez. Enquanto Shizuka afirmou com firmeza que apenas Haru-senpai tinha seus sentimentos, o momento ficou pesado até que Kazuo suspirou, tirando uma caixa e dizendo: "Por enquanto apenas experimente isso." Haruto olhou para a caixa com surpresa, imaginando se poderia comê-la, olhos fixos na torta de frutas dentro. Shizuka deu uma mordida sem hesitação, calmamente dizendo que não era uma garota fácil que poderia ser conquistada por doces, mesmo com migalhas tocando seus lábios. O rosto de Kazuo ficou vermelho de incredulidade, gritando que ela já estava comendo. Então Haruto pegou uma torta e mordeu, cuidadosamente, sua voz calma respondendo com um simples "tá bom". Kazuo suspirou, entregando com um pedido, pedindo a Haruto para experimentar um pouco. Haruto chamou a torta de deliciosa, apenas para descobrir que Kazuo havia feito ele mesmo. Shizuka exclamou em choque enquanto Kazuo sorria, dizendo que o sabor era bom o suficiente para ser vendido em uma loja. Shizuka declarou que a torta era digna de uma loja e saiu, em seu jeito afiado de sempre, fazendo Kazuo suspirar que ela era fofa, mas dava trabalho. Haruto elogiou o sabor, pedindo para aprender algum dia, e Kazuo a contador com um sorriso, dizendo que na próxima poderiam fazer um bolo juntos. Haruto agradeceu a Kazuo pela comida e depois partiu para o seu trabalho de meio período, sorrindo que Ryota ficaria feliz com os doces. O dojo ficou para trás, e logo ele estava diante da casa de Ayaka, calmo e pronto para o trabalho de meio período. Haruto tocou na campainha, ainda com um leve nervosismo em sua terceira visita. Ryota chamou alegremente, para ser repreendido por não ter perguntado quem era, seguido de um rápido pedido de desculpas. "Desculpe-me, Atsuki-kun." Haruto suspirou levemente, mantendo a calma no portão. Ayaka cumprimentou-o calorosamente com um sorriso.
Ryota comemorou com os braços abertos e Haruto respondeu com um olá tranquilo. De mãos dadas, eles entraram. O menino declarou animadamente que Oni seria o governante. Haruto respondeu com um sorriso gentil, dizendo, não o tempo todo, mas nas férias de verão, ele ajudará. Ryota pulou de alegria, gritando, Eba! Enquanto a casa se enchia de uma energia leve e descontraída. Haruto fez uma reverência educada, agradecendo pelo trabalho, enquanto a mãe de Ayaka sorriu calorosamente pedindo que ele relaxasse mais. Ayaka foi pega desprevenida quando perguntado sobre sua opinião, e Haruto deu um leve sorriso dizendo que tentaria agir de forma mais descontraída. Embora para ele, Tojo-sen ainda brilhasse como o ídolo da escola. Haruto afastou os pensamentos, se recompondo enquanto a mãe de Ayaka pediu ajuda com o galpão. Ele a seguiu para fora junto com as portas abertas para um espaço transbordando de caixas e ferramentas, deixando-o atônito enquanto murmurava, está completamente cheio. A mãe de Ayaka explicou que o galpão estava lotado e pediu ajuda para organizá-lo. Haruto assentiu com determinação e ela agradeceu calorosamente. Ele respondeu com um sorriso confiante dizendo, vamos fazer isso. Haruto ficou ereto na entrada do galpão, dizendo, tudo bem, com uma resolução tranquila, seu olhar firme enquanto começou a tirar a bagunça, cada caixa e ferramenta revelando coisas realmente antigas guardadas. Com um passo calmo à frente, ele murmurou em surpresa, segurando uma peça como se estivesse pesando memórias, mas continuou com um foco inabalável. Achou surpreendente que Tojo-sen, mesmo vindo de uma família rica com o pai sendo presidente de uma empresa, não carregasse nenhuma arrogância. Imaginá-la como uma elegante Ojou-sama tornava o pensamento quase irreal, e com essa imagem em mente, um leve riso escapou dele. Chamado repentinamente por trás, Haruto virou-se em surpresa quando Ayaka se aproximou. Seu tom calmo suavizou o momento, dizendo que fazer metade hoje já estaria bom. Seu sorriso era gentil, mas seguro. Ele assentiu rapidamente, insistindo que estava tudo bem, e com determinação brilhando, declarou que tudo estaria fora até o final do dia. O ar entre eles brilhava com resolução silenciosa. O sorriso gentil de Ayaka carregava surpresa enquanto perguntava sobre a sua força. Haruto respondeu com um aceno tímido sobre karatê, descartando-o como algo normal. Entretanto, o tom admirado dela fez seu coração bater mais rápido, e justo quando o ar ficava mais leve, um deslize repentino cortou o momento com o grito espantado dela. Ayaka avistou o monociclo velho, chamando de nostálgico com um sorriso brilhante, e então pediu para andar nele novamente. Com a resposta calma de Haruto, é claro, Ayaka subiu no monociclo com entusiasmo, cheia de animação para reviver a memória. Ela se equilibrou, dizendo, lá vamos nós, enquanto avançava, rindo de surpresa com o quão difícil parecia. Haruto observava com um sorriso tranquilo, perguntando se ela estava bem e esperando que não caísse. Ayaka pedalava o monociclo com graça constante, fazendo biquinho quando pensou que a Tsuki a estava provocando. Então mostrou orgulhosamente que era realmente boa nisso, parando com um guincho agudo e terminando com um suspiro brincalhão, enquanto a Tsuki observava com um sorriso silencioso. Ayaka oscilou no monociclo, seus olhos arregalados de pânico quando o pedal escorregou, um grito agudo escapando, e a Tsuki correu, com a mão estendida, alertando-a para tomar cuidado justo antes de ela perder o controle. O monociclo caiu no chão com um estrondo. A respiração de Ayaka estava instável, enquanto Haruto perguntava se ela estava bem. Seus olhos brilhavam com alívio enquanto ela dizia suavemente, sim. Então sussurrou, obrigada. Sua voz carregava o nome dele com um calor gentil. Ayaka ficou paralisada, as bochechas quentes enquanto seus olhos encontravam os de Haruto, que a segurava com uma mão cuidadosa, seu olhar preocupado fixo no dela, transformando o tropeço em um momento que parecia inesquecível. Haruto perguntou com preocupação se algo havia acontecido. Ayaka corou e disse que não, insistindo que estava tudo bem, o sorriso gentil dele mostrando alívio enquanto dizia que estava feliz. Então ela tropeçou com um pequeno grito, ambos se abaixando perto do monociclo caído, os olhos dela brilhando suavemente enquanto ela se desculpava. Ayaka confessou com um rubor que o abraçou de repente. Haruto gaguejou, dizendo que não havia necessidade de se desculpar, seu alívio evidente.